Olá, companheiros agentes comunitários, agentes de endemias de todo o Brasil, em especial do meu querido Rio Grande do Norte. Cosmaris, presidente do Sindas, passando aqui para atender o pedido aí de milhares de mensagens que têm chegado no meu privado, após a gente emitir algumas opiniões em relação à PEC 14, da questão do PLP 185, etc. Quero dizer a todos que não vou atender o pedido e fazer comparação. Eu vou fazer aqui algumas observações, emitir meu ponto de vista. Não vou comparar, até porque não me cabe comparar uma coisa que não existe com algo que já existe na Constituição Federal, tá? Vou aqui respeitando as opiniões contrárias, respeitando as opiniões jurídicas em contrário, colocar o meu ponto de vista. Eu espero que os companheiros se aprimorem e aprendam de uma vez por todas a lerem as coisas, não ir apenas pelas redes sociais, porque se nós tivéssemos ido por redes sociais e por mentiras, notícias boas, mentirosas, nós não tínhamos hoje um piso descongelado, talvez nem tivéssemos o piso. Isso aconteceu lá em 2022, quando a CONAX defendia a PEC 22 para garantir 2 salários mínimos. Existia outro grupo dizendo que não precisa de nada de lei para aumentar o piso. Nós já temos o reajuste automático, isso já está lá na Lei 12.994. O que aconteceu? A emenda constitucional 120 salvou a pátria. Nós arrancamos o piso de 2 salários mínimos, colocamos na Constituição e foi o que salvou o nosso piso. Porque mais na frente foi julgada a ação lá do processo de Salvador, onde o ministro Alexandre de Moraes ia dizer que era inconstitucional o piso para estatutários, que a União não pode legislar para servidor estatutários, e graças à emenda 120 que a CONAX garantiu, nós salvamos o piso para o Brasil todo. Vamos lá? As minhas observações? Antes de adentrar as questões do PLP 185, da PEC 14, eu quero aqui trazê-los à Constituição Federal. Quero levá-los ao artigo 198, parágrafo 10, que já é o texto constitucional. Não precisa ser aprovado, já está esculpido na Constituição, graças à emenda 120. O que diz o parágrafo 10 do artigo 198? Os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias terão também, em razão dos riscos inerentes às funções desempenhadas, aposentadoria especial e, somado aos seus vencimentos, adicional de salubridade. A própria Constituição diz que nós temos direito a uma aposentadoria especial, não é diferenciada nem com critérios diferenciados, é especial e respeitando o quê? As questões inerentes às funções desempenhadas. E aí, companheiros, nós já temos aposentadoria especial, nós já temos. O que é necessário, como foi necessário para a emenda 51 e tantas outras emendas constitucionais? A regulamentação. E isso está sendo feito pelo PLP 185 com muita precisão e muita maestria, respeitando o que o texto constitucional já diz, respeitando as questões inerentes às funções desempenhadas pelos agentes comunitários e agentes de endemias. Então, companheiros, precisa muito que você, companheiro, fique atento ao que está se discutindo Brasil afora. Vamos lá? A discussão? Primeiro eu quero começar aqui com o texto do PLP 185, que trata especificamente regulamentação do parágrafo 10 do artigo 198, que já existe, já está lá na Constituição. Trata única e exclusivamente disso e dos critérios para essa aposentadoria especial conferida pela Constituição. O artigo 1º, o artigo 2º, trata com muita clareza sobre isso. Vem as regras, que cada companheiro precisa entender o porquê que essas regras precisam ser aprovadas. O inciso 1 prevê que homens se aposentem aos 52, tendo 20 anos de atividade inerente ao cargo de agente comunitário e de agente de combate a endemias. Já o inciso 2 prevê que as mulheres se aposentarão aos 50 anos, tendo 20 anos de atividade como agente comunitário e agente de endemias. Não é tempo de contribuição, é tempo de atividade. Por quê? Porque muitos companheiros Brasil afora vão ser prejudicados pelas prefeituras e estado que não recolheram as contribuições. Vão ser prejudicados porque estão velhinhos e não tendo regras benéficas, como a própria Constituição já prevê, a aposentadoria especial, eles amargarão o desprazer de aposentarem-se com salário mínimo, porque não aguentarão trabalhando ou não aguentarão para resolver seus problemas.
Já no inciso 3 do PLP 185, prevê a aposentadoria dos homens aos 52 anos de idade, com 15 anos de atividade como agente comunitário e agente de endemias, mas também podendo trazer os 10 anos de outro emprego para se somar. Então, os agentes que entraram, né, há 15 anos na profissão vão estar também respaldados, porque eles vêm da iniciativa privada e tem, com certeza, muitos vão ter os 10 anos podendo somar os 15. Então, isso é um outro benefício para a aposentadoria especial prevista no PLP 185. E o quarto prevê a aposentadoria da mulher aos 50, ela tendo os 15 anos de agente comunitário e de agente de endemia em atividade, mas também podendo trazer os 10 anos de outro emprego, podendo juntar. O 2, parágrafo 2º, aliás, estabelece aqui que os requisitos para aposentadoria especial de que trata essa lei serão aplicados aos dirigentes sindicais. Observe que essa redação já foi copiada lá pelo substitutivo da PEC 14. O parágrafo 3º, será garantido o computo do período trabalhado, mesmo que em regime diverso, ou seja, vai poder juntar o regime próprio com o regime geral, juntar tudo para atender os requisitos, previsto lá do inciso 1 ao inciso 4º. O parágrafo 4º, fica garantida a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, resultando de doença profissional ou do trabalho. Outra garantia, muitos companheiros não pediram para adoecer, mas estão sem poder trabalhar porque adoeceram ao longo desses 30 anos de labuta. O 5º, protege os companheiros para a aposentadoria especial, né, que diz que os agentes comunitários e os agentes de combate à endemias em readaptação funcional. Quantos companheiros não estão readaptados? Mas aí pelo PLP 185 fica garantida a aposentadoria especial, sendo considerado o período de readaptação como efetivo exercício nas suas funções, ou seja, será computado e ele será beneficiado sem distinção. Enquanto lá na PEC 14 tentou copiar isso aqui, eu vou mostrar lá onde está esse texto, também levaram parte dessa redação. O 6º, fica assegurado aos pensionistas dos agentes comunitários de endemias que tenham desempenhado a atividade inerente ao cargo o direito à pensão por morte com integralidade e paridade. Isso aqui vai ser um sonho para a categoria, porque muitos companheiros hoje deixam a sua pensão e o pensionista fica no prejuízo. Então a gente vai ter a garantia da integralidade e da paridade para os pensionistas, né? Isso vai ser uma luta, mas estamos prevendo no nosso projeto. E o parágrafo 7º estabelece que os agentes comunitários e os agentes de endemias, que trata o parágrafo 5º do artigo 198 da Constituição, que desempenham as atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate a endemias independente de nomenclatura, ou comunitária de endemia ou independente de nomenclatura. Isso é importante por quê? Porque muitos agentes foram efetivados e não foi como agente comunitário nem como agente de endemia, deram outro nome. E texto de lei é preciso, só vai ser garantido a quem estiver no texto da lei. Fiquem atentos a isso. Será reconhecida a conversão do tempo especial em tempo comum a qualquer tempo. Isso aqui é uma das coisas mais importantes do PLP 185. O que significa isso? Muitos companheiros que não têm o tempo de contribuição feito pelas prefeituras têm como saída resgatar, né, mais alguns anos sem precisar contribuir, convertendo o tempo especial em tempo comum. Por exemplo, os homens, 10 anos de atividade insalubre, multiplica por 1,4, vai para 14. As mulheres, que têm 10 anos de atividade insalubre e quer resgatar isso em tempo especial, esse tempo especial como tempo comum, multiplica lá os seus 10 anos por 1,2, vai para 12, ganha 2 anos. E aí muita gente não atendeu os requisitos, pode complementar fazendo essa conversão. O artigo 4º, aliás, fica assegurada a paridade de benefícios de forma que quaisquer reajuste salarial aplicado aos agentes ativos sejam igualmente estendidos aos aposentados da categoria. Quem está na ativa teve R$200 de aumento, quem se aposentou vai ter os mesmos 200 se foi beneficiado com a aposentadoria especial. E o 5º trata dos regimes próprios. Preste atenção nessa redação que lá na PEC 14 eu também vou abordar isso aqui. Os regimes próprios de previdência social dos estados, do Distrito Federal e dos municípios deverão incorporar em sua regulamentação as disposições contidas na presente lei complementar através de legislação própria no prazo de até 120 dias a contar da publicação desta lei complementar. Por que a redação tem que ser essa? Porque a própria emenda constitucional 103 de 2019, ela garantiu que a própria Constituição, na sua totalidade, garante aos entes federativos autonomia. E os regimes próprios de previdência têm autonomia. Eu não posso criar uma lei nem alterar a Constituição
tirando essa autonomia, porque eu vou violar a Constituição Federal em vários aspectos. E agora vamos lá para o PEC 14, é o mais esperado, né? Vamos lá? Voltando aqui, companheiros, para a PEC 14, tá? Esse aqui é o texto substitutivo, foi aprovado, né, na Câmara Federal e que está no Senado. Primeiro, observação a ser feita, esse texto aqui não é o da PEC 14 lá de 2022, tá? Lá em 2022, o foco da PEC 14 era aposentadoria especial e a desprecarização, tá? A aposentadoria especial não já foi criada pela emenda 120? Então, a PEC 14, esse substitutivo, não deveria nem tratar de aposentadoria especial, deveria ter dado continuidade ao outro foco, desprecarização, concordam? Porque nós já temos na Constituição Federal a aposentadoria especial e já temos o PLP 185 tramitando para regulamentar a nossa aposentadoria especial já na Constituição Federal. Mas a PEC 14 resgata uma aposentadoria especial que de nada especial existe, tá? E aí eu vou explicar aqui alguns pontos de vista meu, respeitando o ponto de vista contrário dos companheiros. Vamos lá? Primeira emenda do substitutivo feito às pressas para ser aprovado na Câmara, ele trata só da alteração, a emenda fala da alteração do artigo 198, mas tem outros artigos da Constituição que ela vai alterar, que é o 40 e o 201. E aí vamos lá. Outra observação a ser feita. Toda lei, quando vai ser alterada, seja a Constituição através de proposta de emenda à Constituição, ou projeto de lei através de projeto de lei, seja aí projeto de lei ordinário, né, ou projeto de lei complementar, ele tem que dizer precisamente o que vai alterar e onde, qual a redação vai constar lá na lei antiga ou na Constituição. E aqui o artigo 1º ele deixa claro que a Constituição Federal vai passar a vigorar com as seguintes alterações. O artigo 40 se mantém, esses pontinhos aqui significam que vai manter o texto que está lá e vai acrescentar apenas uma alteração no parágrafo 4º que já existe lá na Constituição, mas não tem o 5º. Essa é a redação do meu lado esquerdo, é a redação já existente na Constituição, que vai só até o 4º, né? O parágrafo 4º estabelece que é vedada a adoção de requisito ou critério diferenciado para a concessão de benefícios de regime próprio de previdência social, vai salvar o disposto nos parágrafos 4A, 4B, 4C e não tem o 5º, tá? E aí vai se criar o 5º, com esta redação que está alterando o 40. O que é que vai dizer o artigo, o parágrafo 5º que está sendo criado pela PEC 14, alterando, inclusive, lá as vedações do parágrafo 4º, né? A vedação do requisito diferenciado. Ele está dizendo que aqui fique claro, né, para os companheiros. Parágrafo 5º, a Constituição, se a PEC for aprovada, vai dizer que o requisito de idade a que se refere o inciso 3 do parágrafo 1º deste artigo será de 57 anos se mulher e de 60 anos se homem, para agente comunitário e agente de combate às endemias que comprovem no mínimo 25 anos de tempo de contribuição e de efetivo exercício na respectiva atividade profissional. Ou seja, o agente vai ter que ter, além da idade mínima, vai ter que ter os 25 anos de comprovado tempo de contribuição feito. Como vai ter? Se até 1999 as prefeituras não repassaram um centavo de contribuição e é vedada a contagem de tempo fictício. Então, companheiros, por isso que no PLP 185 prevê 20 anos de atividade. Por isso que no PLP prevê os 15 anos de atividade ou podendo juntar com 10 de outras atividades. Não trata da questão de contribuição da forma que está sendo tratado aqui, que é extremamente danoso aos companheiros, sobretudo os mais antigos, mas também aos mais novos, porque muitos que entraram agora, entraram aí, muitos não têm, não estão nem perto de 57 de idade, nem muito menos de 60. Isso aqui é, inclusive, uma redação que o próprio governo federal já tinha desenhado, que poderia discutir uma aposentadoria especial e só aceitaria diminuir 5 anos na idade mínima do agente comunitário e do agente de endemias. Eu estava na reunião com o secretário do Ministro da Previdência quando ele disse isso. E, inclusive, as pessoas que defendem a PEC estavam à mesa e sabem disso. E sabem que isso aqui é danoso, se comparado com o PLP 185, se comparado com o que nós já temos lá na emenda constitucional 120.
Mas vamos continuar. E aí o artigo 198, ele, a PEC aqui diz que também no artigo 198 vai manter o restante da redação e vai acrescentar um parágrafo 4º, dizendo que a atuação obrigatória e permanente de agentes comunitários e agentes de endemias, cuja atividade é essencial ao Sistema Único de Saúde e exclusiva ao Estado. Eu, sinceramente, acho que isso constando na Constituição seria louvável, mas vai ser redundante, porque esse já está previsto numa lei federal, na 13.708. Essa mesma redação já está garantida lá na lei 13.708, feita pela CONAX. Já no parágrafo 4A, diz o seguinte: é vedada a contratação temporária ou terceirizada de agentes comunitários e de agentes de combate às endemias, salvo na hipótese de emergências em saúde pública na forma da lei. Isso aqui só vai endurecer o cálculo pro lado dos prefeitos, mas essa previsão já está em lei federal. O mesmo crime de responsabilidade que o prefeito comete descumprindo a lei federal, é descumprindo a Constituição, dá no mesmo. É redundante, mas é louvável isso aqui constar na Constituição. Só vai dificultar a vida dos prefeitos, vai ajudar os agentes em nada, né? E aí vamos lá para o 4B. 4A, o 4B. Os agentes de que trata o 4B, o parágrafo 4º, submetem-se ao regime jurídico dos servidores nomeados para o cargo de provimento efetivo. Esse parágrafo 4B, que os companheiros estão comemorando, que está desprecarizando, companheiros, aqui está dizendo que não está efetivando ninguém não. Aqui está dizendo que vai submeter um regime aplicado aos regimes, aplicado aos servidores nomeados por cargo efetivo. E a maioria dos municípios que tem regime próprio, os estatutos dos servidores, o que é que acontece? Fez concurso, já é estatutário. Mas o que a redação aqui está dizendo é que a você, que hoje pode ser seletista com todos os direitos garantidos na CLT, passarão a ser regidos pelo regime jurídico único. Não está garantindo a efetivação de ninguém aqui. Inclusive, é importante destacar, isso aqui já afronta a decisão do Supremo. O Supremo Tribunal Federal acabou de decidir, que os municípios têm autonomia de aplicar regime seletista ou estatutário. Imagina aí você que é seletista, com direito a fundo de garantia, com direito à convenção coletiva de trabalho, tem as garantias da Justiça do Trabalho. Imagine você vai ser submetido ao regime jurídico único. Você acha que o prefeito vai lidar com o quênio? Vocês acham que os prefeitos vão dizer que vocês são efetivos só por conta disso aqui? Companheiros, a própria Constituição Federal estabelece no seu artigo 1º que a República Federativa do Brasil, formada pela União e dissolúvel dos estados e municípios do Distrito Federal, constitui-se em estados democráticos de direito e tem como fundamento, dentre outros, o 18, a organização política administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos nos termos da Constituição. Isso aqui, companheiros, obriga os municípios a fazer algo que a própria Constituição desobriga historicamente. Por que a Confederação dos Municípios está batendo na PEC 14? Por conta disso aqui. Você imagina o prefeito vai dar 3, 4, 5 quinquênio, anuênio ao agente comunitário, agente de endemia, que está lá precário, só porque isso aqui está dizendo que eu vou submeter o regime jurídico único do município a ele? Vocês acham sinceramente que isso aqui prospera? E sendo mais sincero, companheiros, se o foco da PEC 14 é desprecarizar, porque não se pensou numa redação que de fato se desprecarize, que se garanta direito aos agentes comunitários, aos agentes de endemias, como fez a emenda 51. Já pararam para pensar nisso? Consulte um advogado, vá conversar com um promotor da sua comarca, com um procurador do trabalho, mostra essa redação. Companheiros, tem agentes comunitários, agentes do Brasil inteiro, que foram efetivados, amparados pela emenda 51, e 10 anos depois, 8 anos depois, os municípios foram lá e mexeram no vínculo deles, alegando que a própria emenda 51 havia sido desrespeitada. Imagina uma redação dessa, que, no meu ponto de vista, é uma redação que atrai muitos votos, mas desestimula os companheiros a estudarem para um concurso e desestimula, sobretudo, a defenderem um projeto de lei de aposentadoria especial justo,
Porque o PLP 185 não trata de servidores estatutários, não. Trata de todos. Todos os agentes comunitários, todos os agentes de endemia do território nacional vão ter direito àquela aposentadoria especial regulamentada pelo 185. E já garantida pela Constituição no artigo 198, parágrafo 10. Mas vamos continuar. E aí vem o mais polêmico da PEC 14. A alteração do que hoje já é especial para colocar uma aposentadoria com requisitos diferenciados. Companheiros, eu vou aumentar aqui o zoom, tá? Foquem nisso aqui. Isso aqui é o cerne de tudo. Do meu lado esquerdo de vermelho é a atual redação que já está na Constituição Federal. Ninguém vai botar, já está lá. A CONAX já conseguiu, através da emenda 120. Já está lá no parágrafo 10 do artigo 198, eu já mostrei. E do meu lado direito é a redação que pretende-se empurrar de goela abaixo na Constituição, tratando da aposentadoria especial dos agentes. Ou seja, tratando não, modificando o que já temos. Observe que a redação é idêntica, só muda isso aqui, ó. Tira a aposentadoria especial e coloca o quê? A aposentadoria mediante requisitos diferenciados na forma dos artigos 40, 40 parágrafo 5º-A, que está sendo incluído lá no artigo 40 da Constituição, e o 201, que é o parágrafo 8º-A, que está sendo incluído no 201, por isso que eu critiquei a emenda, né, que previa só alteração do 198, e aí vem a alteração também feita no artigo 201, que eu vou explicar também. Então, companheiros, aqui é tirar do agente comunitário, tirar do agente de endemia, seja ele seletista, estatutário, efetivo ou não, o direito a uma aposentadoria especial de fato e de direito, para colocar requisitos diferenciados, extremamente danosos, e eu vou explicar também por quê. É dizer ao legislador, aprova aí a PEC 14, apoia a PEC 14, mas se o legislador parar para atentar esse detalhe aqui, ele mesmo vai dizer, opa, peraí, por que eu vou mexer em algo que é especial para colocar algo que é apenas diferenciado? E aí eu quero dizer a você, agente comunitário, a você, agente de combate às endemias de todo o Brasil, que não adianta falar juridiquês, a pessoa precisa entender numa linguagem, às vezes até popular, meia doida. Eu vou aqui trazer você para o seguinte exemplo. Imagine você que tem um tênis, e esse tênis que você calça com toda a confiança, ele é a prova de prego, é a prova de vidro, é a prova de tudo que você imaginar. Esse é o tênis especial. Esse tênis é a aposentadoria especial, já está na Constituição Federal. Aí chega alguém para você querendo empurrar de goela abaixo outro tênis e diz assim, ó, você vai ter esse tênis aqui, ele é apenas diferenciado, ele não é a prova de prego, não é a prova de vidro. Aí eu pergunto a você, você quer qual tênis? E a resposta eu já sei, companheiro. Você quer o seu tênis especial, você quer a sua aposentadoria especial, você não quer um tênis diferenciado para amanhã você meter o pé num prego, num vidro e se prejudicar. Então é o que está se propondo aqui com a nova redação para o parágrafo 10 do artigo 198 da Constituição. Pense bem, procure o seu deputado, procure o seu senador, mostre esse vídeo, recorte só esse trechozinho aqui, mostre a ele, e ele mesmo vai dizer, rapaz, você já tem esse tênis, o que diabo vocês estão querendo com esse tênis aqui que pode prejudicar vocês amanhã quando você pisar num prego? Mas tem mais, companheiros, tem mais observações, respeitando o contraditório, tá? O artigo 201 da Constituição também vai ser alterado, acrescentando lá um parágrafo 8º-A, dizendo que o requisito de idade a que se refere o inciso 1 do parágrafo 7 será de 57 anos de idade se mulher e 60 anos de idade se homem, do agente comunitário de endemias, né? Desde que comprovem, né? 25 anos de tempo de contribuição e de efetivo exercício na respectiva atividade profissional. Então, companheiros, essa alteração aqui, ela prejudica os agentes comunitários de endemias por demais, porque aqueles submetidos a regime próprio vão ter isso aqui. A alteração do 201, prevendo esse parágrafo 8º-A, criando esses requisitos para o regime próprio. Vejam só,
O regime próprio de previdência tem autonomia. A própria emenda constitucional 103 de 2019 não tirou a autonomia dos entes federativos do regime próprio de previdência, sob pena de violar a própria Constituição Federal. E aí vem outra observação. Os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate a endemias de todo o Brasil, que são regidos por regime próprio de previdência, já estão sofrendo no regime próprio de previdência porque não consegue trazer do INSS a certidão de tempo de contribuição, justamente os anos que as prefeituras não repassaram. Muitos estão tendo que recorrer à Justiça Federal e o processo dura década. E aí muitos companheiros vão ser condenados a se aposentarem por idade. Sabe por quê? Porque muitos estão doentes, não vão ter nem condições de correr atrás de regularizar esses problemas. Imagine se isso aqui for alterado para mexer no regime próprio de previdência, mesmo ferindo aí a autonomia dos entes federativos, e dar essa ideia aqui aos gestores que têm regime próprio de previdência. Imagine se eles compram essa ideia aqui, que é extremamente danosa aos agentes. Tá? Pensem nisso. Outro detalhe, já disse que tudo que vai ser alterado numa lei precisa dizer qual o artigo que vai alterar e qual a redação que vai constar, ok? Vamos aqui para o artigo 2º da PEC 14. Por que eu botei essas setas para baixo aqui? Porque eu não consigo enxergar, eu vou aqui ser leigo, a questão jurídica, na questão legislativa, eu não consigo aqui enxergar onde é que vão botar essa redação do artigo 2º em diante. Por quê? Porque diferentemente das outras, que a própria PEC diz onde será alterada, do artigo 2º em diante eu não digo, tá? E se eu não digo, eu vou aplicar no que couber. Mas se não tiver esculpido na Constituição, imagine se vão querer aplicar. Estando na Constituição já é descumprido, como é o exemplo do piso nacional, tem prefeito até hoje não paga o piso nacional. Aí vamos aqui, do artigo 2º, raciocinem comigo. Do 2º em diante, ele trata de várias questões atinentes à aposentadoria, mas que não irá mexer na Constituição. Vai estar constando aqui no texto da PEC. Mas aonde é que vai alterar a Constituição? Né? O 2º diz, para fins de computo do tempo de contribuição e de efetivo exercício da atividade que trata o artigo 40, parágrafo 5A, que está sendo criado pela PEC 14, 208º, que está sendo criado pela PEC 14, deve-se considerar o período que o agente comunitário de saúde ou o agente de combate à endemia estiver afastado em razão do desempenho do mandato classista, copiado do PLP 185, assim como o tempo laborado em condições de readaptado, copiado em parte, prejudicando a categoria aqui em que? Desde que a readaptação tenha ocorrido de acidente de trabalho ou de doença profissional ou de doença de trabalho. Repete, inclusive. Acidente de trabalho, doença profissional, dá no mesmo doença de trabalho. Ou seja, companheiro, isso aqui prejudica a categoria. Mesmo não constando na Constituição, o que é que diz aqui o texto da PEC 14? Que você foi readaptado, mas não teve aquele cuidado de vincular isso à doença, né? De vincular a sua readaptação a uma doença do trabalho ou a um acidente de trabalho. Consta na sua readaptação que não é nem acidente de trabalho, nem é doença funcional. O que é que a PEC 14 está dizendo? Se não for, né, desde que a readaptação tenha decorrido. Como é que você vai comprovar isso no fim de carreira? E aí você não vai conseguir comprovar. E aí o readaptado vai ser prejudicado e, infelizmente, vai estar dando ideia aí os prefeitos, os regimes próprios fazerem o mesmo. Então, atentem a esse detalhe também. Aí vem o terceiro, os agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias, vinculados ao regime próprio de previdência social, que tenham ingressado no serviço público em cargo efetivo até a data de entrada em vigor desta emenda da Constituição ou em virtude do disposto nessa emenda constitucional, poderão aposentar-se voluntariamente quando preencherem cumulativamente os seguintes requisitos. Eita, regra de pedágio, olha aí. Cumulativamente. Vocês imaginem aí. A mulher com 50 anos, homem com 52, até 31 de dezembro de 2030. O povo estão querendo se aposentar, como diz o Matuto no Nordeste, terno tonte. Vão esperar até 2030, está aí a PEC dando ideia aí para o regime próprio de previdência. 52 até 2035, 2041, morreu. Morreu sem se aposentar, né? Com aposentadoria especial. E aí vem, companheiros, uma coisa muito importante, que o parágrafo 1º, que aqui é mencionado, diz o seguinte: é vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para a concessão de benefício
ressalvada no termo da lei complementar a possibilidade de previsão de idade e de tempo de contribuição distinto da regra geral para concessão de aposentadoria exclusivamente em favor dos segurados. Então, essa vedação aqui, ela permite isso aqui, tá? Apenas em relação à idade. Possibilidade de previsão de idade e de tempo de contribuição distintos da regra geral. Isso aqui é danoso. Quem viu isso aqui da regra de pedágio, vem mais. Parágrafo 1º. As idades mínimas previstas no inciso 1 do caput serão reduzidas em 1 ano para cada ano de contribuição e de efetivo exercício na respectiva atividade profissional que exceder 25 anos, observado o limite máximo de 5 anos. O que quer dizer isso aqui? Quem está prometendo isso aqui não tem noção do que é aqui na ponta, tá? Isso aqui quer dizer que vai ser exigido 25 anos de contribuição para poder se aposentar de acordo com a PEC 14, tá? Mas a idade mínima 57, regime geral, idade mínima 60 para o homem e tal, mas ele vai ter que ter 25 anos de contribuição. Ah, mas eu vou aqui defender o PLP 185 porque a idade lá é menor. Aí o outro lado diz, não, eu defendo a PEC 14 porque a PEC 14 achou uma solução. Quem não tiver a idade lá, os 50, tiver 52 anos de idade, mas tiver mais de 30 de contribuição, mais de 25 anos de contribuição, ele vai poder, ao invés dos 57 que é exigido na PEC 14, ele pegar cada ano a mais e diminuir 1 ano na exigência da idade mínima prevista na PEC 14, que é 57 mulher, né, e 60 homem. Ô companheiro, pelo amor de Deus, os agentes do Brasil inteiro estão com rombo de contribuições previdenciárias. Tem agente com 30 anos de serviço achando que tem 30 anos de contribuição e não tem. Olha o seu CNIS. Até 1999 as prefeituras não repassaram um centavo de INSS. Você tem o seu tempo de serviço é uma coisa, ter o tempo de contribuição é outra. Por isso que o PLP 185, ele não trata dessas questões, ele beneficia o agente pelo tempo de atividade. Aí você tem lá 57 anos de idade, mulher, mas não vai ter 25 anos, vai ter mais de 25 anos de contribuição. Aí quer diminuir 1 ano com cada ano a mais de contribuição. Procure suas contribuições, reze para você ter os 25 anos repassados, para atender o requisito da PEC 14. Do mesmo jeito os homens. Então isso aqui é um engodo. Não se deixem iludir com isso aqui não, companheiros. Isso aqui na prática, o buraco é mais embaixo. E aí vem, para fim do computo de contribuição de efetivo exercício na atividade que trata o inciso 2 deste artigo, deve-se considerar o período que o agente comunitário de saúde ou agente de combate à epidemia estiver afastado em razão do desempenho do mandato classista. Copia de novo, que já está lá em cima, fala de novo, né, para o regime próprio. E aí vem o restante aqui, companheiro, eu não vou nem analisar tudo aqui, mas o artigo 14, os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate à epidemia vinculados ao regime próprio de previdência, de quem tem ingressado no serviço público em carga efetiva até a data de entrada em vigor desta emenda constitucional ou em virtude do disposto nesta emenda constitucional, que seria aquela possibilidade dos que estão precários, achar que estão efetivos, tentaram botar aqui, aí vem lá a idade, ó, 60 de idade, se mulher, 63 anos se homem, 15 anos de tempo de contribuição, 10 anos de efetivo exercício na respectiva atividade, ou seja, tentaram copiar aqui do 185, modificaram, tornando danoso para a categoria. E além disso, esse texto aqui não diz onde vai ser alterado na Constituição. Aí vem o quarto, somatório da idade e do tempo de contribuição, incluídas as frações equivalentes a 83 pontos, ou seja, regras que prejudicam muitos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil afora. O terceiro, os proventos da aposentadoria concedida no termo do disposto deste artigo observarão a integralidade e a paridade na forma dos parágrafos 3º, 4º, 5º do artigo 3º desta emenda constitucional. Ou seja, do artigo 2º em diante não está alterando nada na Constituição. É uma redação que está na PEC, mas não diz o que está colocando lá na emenda, na Constituição Federal, como fez a emenda 51, dentre outros. E aí eu pergunto, qual a garantia que essa redação vai nos beneficiar? Abram os olhos, companheiros.
Aí vem o artigo 5º da PEC, que também não diz o que é que está alterando na Constituição, mas diz apenas que os proventos de aposentadoria por incapacidade permanente, que traz o artigo 40, parágrafo 1º, inciso 1 da Constituição, concedido aos agentes comunitários e agentes de combate a endemias, que tenham ingressado no serviço público cargo efetivo até a data de entrada em vigor da emenda constitucional ou em virtude do disposto na emenda constitucional, quando decorrente de acidente de trabalho ou doença profissional e de doença de trabalho, observarão a integralidade e a paridade na forma do parágrafo 3º, 4º e 5º, artigo 3º desta emenda constitucional. Mesma coisa. Eu estou tratando de uma coisa que não está alterando a Constituição. E aí vem a outra regra, ressalvado o parágrafo 1º, e aí vem a regra de pedágio. Então, companheiro, eu finalizo aqui o meu ponto de vista em relação ao PLP 185, PEC 14, dizendo o seguinte, com toda sinceridade, tá? Vou até botar aqui em tela cheia aqui para olhar nos olhos. Eu finalizo aqui me dirigindo a cada um companheiro e companheira que assistiu o vídeo até aqui, para dizer o seguinte, companheiros, se o foco da PEC 14 lá em 2022 era aposentadoria especial e desprecarização, se após essa discussão veio a emenda 120, que já criou a aposentadoria especial, carecendo apenas de regulamentação, o que já é objeto do PLP 185, está bem avançado, aprovado, né, está no Senado para ser votado. Por que a PEC 14, de última hora, mexeram na redação, que ela lá atrás previa a criação de aposentadoria especial? Se já foi criada, eu não mexo, eu já tenho o tênis especial, como eu disse, né? Por que a PEC 14 não se fundamentou apenas nas questões da desprecarização? Para de fato alterar a Constituição em relação à desprecarização. Seria justo. Mas por que mexer no meu tênis especial? Por que querer empurrar de goela abaixo um tênis diferenciado? Companheiros, nós já temos aposentadoria especial. Você é deputado, você é senador, se estiver assistindo esse vídeo. Nós já temos a aposentadoria especial esculpida lá no artigo 198, parágrafo 10 da Constituição. O que está faltando é regulamentação, que se dá para o projeto de lei. Se a Constituição Federal fosse alterada por emenda e a própria emenda fosse prever tudo, a Constituição Federal não cabia debaixo do nosso braço, de imensa que era. Lógico que a regulamentação se dá por lei complementar, é isso que está sendo feito. Então, companheiros e companheiras, façam essas comparações e tirem sua própria conclusão. Não vá por rede social, não vá pela minha opinião, não vá pela opinião de outro que me contraria. Busque formar um juízo de valor. Porque se isso passar e for alterado o que é especial, empurrado algo diferenciado com essas regras, vai cair, companheiros. Está aí a Confederação Nacional dos Municípios. Por que a Confederação Nacional dos Municípios não se manifestou contrariamente à PEC 22? Por que da PEC 22, de 2022 a 2025, a Confederação dos Municípios não cogitou entrar com nenhuma ação direta de inconstitucionalidade contra a nossa aposentadoria especial, que já está no artigo 198 da Constituição? Você deveria se perguntar isso. Porque nós já temos uma coisa que é robusta. Nós já temos esse tênis especial, como eu comparei. Agora, se derruba esse tênis especial, modificando a redação e propondo regras que violam o Pacto Federativo, tira a autonomia dos entes federativos, interfere na autonomia dos municípios, inclusive, em se tratando de regime jurídico aplicado aos servidores que não são estáveis, não são efetivos, que não é efetivando, é aplicando apenas o regime, lhes tirando os direitos seletistas. Companheiros, qual é a prefeitura ou estado que tem regime próprio de previdência que vai deixar isso passar calado? Companheiros, nem a emenda constitucional 103, que o Brasil inteiro se movimentou contra, nem ela tirou a autonomia dos entes federativos. E lá no PLP 185 prevê que o regime próprio vai absolver o que for alterado na Constituição, o que for regulamentado da aposentadoria especial pelo PLP 185, mas não tira a autonomia dos entes federativos. Diz que em 120 dias o regime próprio de previdência vai se adequar. Ou seja, a PEC 14 vai de encontro. A PEC 14 vai violar, além da própria Constituição, violar as próprias regras de previdência. Sem falar que quem hoje cegamente
né? Detona o PLP 185, detona a emenda 120, defende a PEC 14, esquece de um detalhe. Você sabe quem foi que alertou o governo federal desse impacto financeiro gigante, do problema gigante que o governo vai ter, que a União vai ter com a PEC 14? Foi quem defende. Porque fizeram relatórios de quantos por cento dos agentes de saúde do Brasil afora vão ser aposentados de imediato. Aí imagine isso lá no regime de própria previdência, a prefeitura sabendo, epa, vou pagar salário agora desse monte de gente de imediato. Imagina a União, que alega que o INSS está quebrado. Aí diz assim, não, 400 mil agentes, tantos por cento vão se aposentar, vai quebrar o INSS. Já pensaram nisso? Então temos que ter cuidado muitas das vezes no que nós colocamos em rede social, no que nós defendemos, no que nós expomos, porque muitas coisas prejudicam a categoria e infelizmente tem gente falando demais sem entender, né? Tem gente comemorando notícia boa mentirosa sem ter noção do que estão defendendo. Então esses são os meus pontos de vista, respeito o ponto de vista de quem defende o contrário, não estou tomando aqui partido de A ou B, mas estou vendo de acordo com o que está posto, as duas redações e considerando o que nós já temos na Constituição. Ou seja, eu tenho o meu tênis, está precisando só amarrar o cadastro, eu já tenho esse tênis especial, já está precisando só amarrar o cadastro da forma correta, que é o PLP 185, que é a regulamentação. Estão querendo empurrar de goela abaixo para todo o Brasil, tirar o meu tênis especial e fazer pior, me empurrar um tênis diferenciado que não é especial, já com o cadastro amarrado que me prejudica. Tá certo? Então fiquem atentos, olhem o seu CNIS, peguem a opinião de um advogado particular, de alguém que entenda um pouquinho do assunto e me contrarie. Eu desafio você a me contrariar minhas opiniões, mas mostre isso a outra pessoa de fora, uma terceira opinião, para você ver o que é que essas pessoas vão lhe dizer. Forte abraço, fiquem com Deus e compartilhe ao máximo esse vídeo.